O Livro de Ouro de Saint-Germain, a sagrada alquimia do Eu Sou. O primeiro livro que vamos estudar vai ser o livro do Eu Sou de Saint-Germain. Aqui está o segredo dos segredos, o mistério dos mistérios. Escrito em 1932, esse livro traz a chave pelo qual aquele que o possuir abrirá todas as portas do poder e da prosperidade infinita. Se você é uma pessoa que gostou do filme O Segredo, se fez sentido para você o livro do Segredo, mas você achou que ficou meio solta essa mensagem, eu te convido a mergulhar nesse livro de Saint-Germain. E eu vou ajudar a trazer para uma linguagem mais atual, para que você realmente entenda o que é o segredo. O que é o eu sou e qual o poder do eu sou na sua vida? Quando você fala a palavra eu sou, o que você está fazendo realmente com a sua vida? Quem foi Saint-Germain? Quem é Saint-Germain? Para a gente, para essa nova era. E também vamos entender um pouco sobre a alquimia. O que é essa alquimia? Eu não vou ler tudo que está no livro, mas eu vou ler as partes que eu marquei aqui como mais importantes e vou comentar sobre. Depois, quem quiser, aprofunda, pega o livro, ler mais sobre isso. É legal também você, sozinho, fazer o teu estudo, ler, reler aquilo que a gente tratou na aula. E assim vamos seguir. A manifestação da prosperidade, ela vem de um lugar de dentro. A gente começa a criar um ambiente saudável para que a gente viva dentro, e aí a gente planta aquela sementinha do ambiente interno saudável, e essa semente vai virando flores, vai criando raízes, vai dando frutos, vai virando árvores lindas. É isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos limpar esse espaço interno, botar sementinhas daquilo que a gente quer manifestar, começar a entender que somos 100% responsáveis pela vida que vivemos, pelos resultados que temos e por tudo aquilo que nos cerca, e que graças a Deus que somos, pois assim podemos criar novos resultados, novos cenários. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tem contato com ele, mais próspero a gente vai ficando nesse ambiente interno. A prosperidade naturalmente vai sendo atraída para a tua vida, porque você cria um campo eletromagnético, que é um campo que vira um imã da prosperidade. Só que ele começa aqui de dentro. É o sentimento de estar bem aqui dentro. Se você está procurando alguma pedra filosofal, algum jeito de se tornar um imã da prosperidade é através da alegria do coração, que é um grande desafio a gente conseguir manter nos dias que vivemos. Mas existem ferramentas que te colocam em contato com essa alegria do seu coração e você precisa achar as suas. Tendo dito isso tudo, essa ferramenta aqui, que vamos começar a estudar hoje, é uma ferramenta que me ajuda a ter essa alegria do coração. A única coisa que você precisa fazer para absorver esse conteúdo é estar aberto. Sabe, quando você cansa de ficar procurando a teoria da conspiração em tudo, em querer ser São Tomé que só acredita quando vê, para ser um co-criador intencional da sua realidade, a característica que você mais precisa desenvolver é a sua fé. É você entender que primeiro você vai imaginar e sentir aquilo acontecendo para depois aquilo acontecer. Primeiro você vai colocar o pé para depois o Criador, o universo, colocar o chão. Então você vai fazer o movimento de pisar como se fosse pisar e Deus vai lá e vai colocar um chão para você conseguir pisar. Aqui a gente vai aprender a amplificar a nossa fé, porque é através dela é que você vai criar intencionalmente a sua realidade. E por que a gente vai estudar isso? Depois eu posso fazer até um outro vídeo falando dos milagres que esse vídeo fez na minha vida. Mas que quando eu estava no auge do meu desespero, eu comecei a ouvir o livro no YouTube e a aplicar as ferramentas que está ensinando aqui a aplicar. E aí sim foi quando a minha vida começou a mudar, depois de uma separação que eu passei, que eu estava muito mal, em depressão. Como lidar, como me sentir bem comigo mesma de novo. E muitas decepções atrás de decepção. Então, se a gente não toma cuidado, a gente entra nesse looping negativo que faz com que a gente se arrase. Então, a gente precisa entender como a gente cria loopings positivos para a nossa vida. E esse livro aqui ensina a gente a fazer isso.
O vídeo de hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre a origem do eu sou. O que é o eu sou? E quem foi Saint-Germain? Eu vou ler aqui para vocês entenderem o tamanho da preciosidade que é esse livro aqui. Aqui está o segredo dos segredos, o mistério dos mistérios. Agora corrigido e revisado, esse livro foi há muito tempo ocultado da maioria e servindo como fonte de riquezas para uma minoria. Pois nele contém a base do conhecimento da manifestação e da precipitação de tudo que se pense ou imagine. Esse livro foi quem serviu de base para o livro O Segredo e tantos outros do tema. Foi com o conhecimento dos sagrados ensinamentos contidos nesse livro que muitos adquiriram poder e riqueza abundantemente. Escrito em 1932, esse livro traz a chave pelo qual aquele que o possuir abrirá todas as portas do poder e da prosperidade infinita, sendo a forma arquétipa perfeita contida dentro do todo e absoluto universo. Enfim. Ou seja, estamos segurando em nossas mãos o segredo dos segredos. Peguem caderno, caneta. A gente está aprendendo algo e aquilo que você está querendo destacar é, muitas vezes, a resposta que você está procurando. Anotem. Por que ele diz que esse conhecimento foi oculto por muito tempo? Porque a humanidade não estava preparada para receber tamanha informação. Era um momento, né, até então, 1930, as pessoas queriam muito controlar uns aos outros. A informação não podia chegar a qualquer pessoa e existiam muitos casos de pessoas que vinham trazer esse tipo de informação, de alquimia e de poder de autocura, e as pessoas eram queimadas em fogueiras, chamadas de bruxa e tudo. A verdade é que essa conexão divina, ela está ao alcance de todo mundo. Jesus veio aqui para esse mundo para mostrar para a gente como que fazia. Ele veio ensinar como fazer a conexão com o Pai e, através dessa conexão, realizar os milagres. E esse livro aqui ele vai ensinar para a gente como fazer isso. Conseguir realizar isso ou não é prática. Então, quanto mais a gente estudar esse livro, mais pôr em prática, mais lapidado vai ficar o nosso diamante. E essa que é a ideia. Vamos lapidar o diamante de dentro para que a gente possa começar a multiplicar os diamantes fora, para que a gente torne o nosso coração um diamante, um imã de prosperidade, que você sinta aquele sentimento de viver em plenitude. Essa é a ideia aqui. Vamos começar? Olha só. A origem do eu sou. Eier, Asher, Eier. Eu sou o que sou. Em hebraico, é pronunciado Eier, Asher, Eier. Isso é uma tradução comum em português, que foi a resposta que Deus deu na Bíblia hebraica quando Moisés perguntou o seu nome. E é um dos versos mais famosos do Torá, que é a Bíblia judaica, né? Então, quando Moisés chega ao Criador e pergunta quem te enviou, aí ele fala Eier, Asher, Eier. Eu sou o que sou. Deus fala isso. E isso é muito importante, é crucial para a gente entender o que é o poder da afirmação eu sou. O Eier é a primeira pessoa do singular, da forma imperfeita, e que é geralmente traduzida nas Bíblias como serei. Eier, achei, Eier, é geralmente interpretado como significado eu sou o que sou, embora também possa ser traduzido como eu serei o que serei. Eier, Asher, Eier é um dos 7 nomes de Deus concedido em cuidado especial pela tradição judaica medieval. Se vocês pegarem a Bíblia hebraica, a palavra Eier é usada num total de 43 e é normalmente traduzida nesses casos como eu serei. Essa formação Eier, Asher, Eier, em hebraico, ela é traduzida nessa sigla YHWH. Isso a gente está explicando para vocês entenderem de onde vem essa questão do eu sou, que é um dos 7 nomes de Deus. É difícil comprovar Deus. Deus a gente sente. Deus está dentro, ele não está fora, apesar de estar em tudo. Deus é tudo, mas é um tudo que é um todo, e ele está em tudo, até em coisas negativas, vamos dizer assim, nas sombras.
Deus é tudo, mas a gente encontra Deus dentro do coração. Então, o eu sou pode ser visto na Bíblia hebraica com o nome de Eyer, Asher Eyer, é como Deus se chamou quando Moisés perguntou a ele, quem o enviou? E aí ele fala isso, Eyer, Asher Eyer, eu sou o que sou, com essa frase, Eyer, Asher Eyer. E por que isso é importante? Porque a gente vai usar muito isso, a questão do eu sou, a gente vai falar disso o livro inteiro. Quem é esse tal de Saint-Germain que trouxe essa informação para o mundo novamente? Então, quem trouxe essa informação do eu sou recentemente foi Saint-Germain, mesmo que todos os mestres ascensionados, eles usam também a afirmação do eu sou. Então, quem foi Saint-Germain? Gente, essa história aqui vocês vão achar que é brincadeira e tudo, mas é baseado em informações e relatos. Saint-Germain, Conde de Saint-Germain, nascido na Transilvânia, 28 de maio de 1696. Ele foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII, tido como místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. E tem gente que se define com um título, né? Eu sou advogado, eu sou economista. A gente veio aqui para esse mundo para ser muito mais do que apenas uma coisa. Só que é claro que o foco é importante para que a gente se especialize em algo, mas não se limite. Você sente um chamado para aprender sobre mais coisas, para evoluir em outras áreas? Vá, aprenda a ouvir os chamados. Tá? Após a data de sua morte, Saint-Germain, que não tem precisão, várias organizações místicas o adotaram como figura modelo. Segundo relatos antigos, ele era imortal e possuía o elixir da juventude e a pedra filosofal. Vamos entender o porquê disso. Tudo isso que a gente aprende, a gente deve se espelhar, se a gente acha que faz sentido para a gente, mas nunca idolatrar. É claro que esses mestres ascensionados nós vamos reverenciar, porque eles são seres ascensionados, né? Que já não estão nessa terra aqui, mas estando nesse planeta Terra, todos são humanos e passíveis de erros. Então a gente não deve idolatrar ninguém. A gente pode se inspirar, pegar a força da pessoa, a inspiração e trazer para a nossa vida, mas sem essa idolatria, apenas como inspiração. Porque se a pessoa cometer um erro, vai te decepcionar muito. Então aqui a gente só se inspira e não idolatra ninguém. Aqui diz que o fato dele nunca ter revelado a sua verdadeira identidade levou muitas especulações a respeito da sua origem. Aí vocês podem aprofundar mais no livro, nessa introdução. Diz várias aparições de Saint-Germain, século XVII, século XVIII, e eu marquei algumas para vocês, as que eu achei mais impactantes. Primeiras aparições do Saint-Germain que foram registradas foram em Londres em 1743 e em 1745, que ele foi aparentemente preso acusado de espionagem. Depois que ele foi solto, ele adquiriu uma fama de ser incrível no violino. Calma, vocês vão entender. Ele tinha hábitos ascéticos e celibatários. Só um comentário. Durante esse tempo, ele conheceu Jean-Jacques Rousseau, que declarou que o conde era a figura mais fascinante e enigmática personalidade que ele já conhecera. Então, se Rousseau está dizendo isso, alguma coisa tem. E o legal disso tudo é que você vai pegando essas informações e depois você pesquisa mais, vai aprofundando no que te chamar a atenção. Aí depois ele passa um tempo, ele desaparece, depois reaparece em Versalhes em 1758, se apresentando como ourives e lapidador. Também trabalhava com tingimentos de tecidos que nunca desbotavam por terem uma fórmula secreta. Adoro, gente. Eu com certeza fui alquimista em outra vida, com muita identificação com esses assuntos. E Saint-Germain é o meu mestre e está aqui me guiando para trazer essa mensagem também para o mundo. Por isso até que eu resolvi começar com o livro dele. Quando eu descobri que ele era o meu mestre, quão bem esse livro me fez, eu falei, tem que começar por ele. Então vamos voltar. Ele apareceu em Versalhes em 1758, se apresentando como ourives e lapidador. Nessa época ele distribuiu diamantes como presentes entre a corte. Ganhou a reputação dele de ter séculos de idade. Em 1760 ele deixou a França para ir para a Inglaterra. Depois desses fatos todos, ele esteve nos Países Baixos, em São Petersburgo, na Rússia. No ano seguinte foi para a Bélgica,
comprou terras em nome de Conde Surmont e tentou oferecer sua técnica de tratamento de madeira e de couro ao Estado. Que as negociações não resultaram em nada, na presença do primeiro-ministro Karl Cobenzl, ele transformou o ferro em algo com a aparência de ouro. Depois desapareceu por 11 anos e reapareceu em 1774 na Baviera sob o nome de Conde Tsarog. Esses são relatos de pessoas que o viam e o descreviam a sua aparência, e depois eles juntaram essas informações. Em 1776, o conde ainda se encontrava na Alemanha com o título de Conde Weldon, ainda oferecendo receita de cosméticos, vinhos, licores e vários elixires. Ele impressionou os emissários do rei Frederico II com sua capacidade de transmutação de simples metais em ouro. E para Frederico II, ele se apresentou como maçom. Muita coisa falada sobre maçonaria, Illuminatis, preguiça enorme dessas teorias de conspiração. Que Illuminati vem de iluminados. São pessoas que tinham o quê? Informações privilegiadas, né? Conhecimentos de alquimia, de transformação, como tem nesse livro. E só que eles não podiam, naquela época, falar para o mundo todo, porque eles seriam queimados em fogueira. Então, o que eles tinham que fazer? Eles precisavam segurar esse conhecimento, faziam seitas secretas para que eles pudessem se desenvolver como alquimistas, desenvolver seu caráter. E acabava que essa informação ficava ali naquele 1%. Essas pessoas usavam essa informação e expandiam seus seres e, consequentemente, eles se enriqueciam. Só que eles não podiam falar para todo mundo. Então, eles guardaram para esse 1% que ficaram esses encontros secretos que as pessoas hoje em dia adoram deturpar e falar que era coisas nada a ver, que não era. É claro que em todo lugar, toda doutrina, todo grupo de estudo tem sempre uma pessoa que tenta usar essas informações para controlar a outra, para tirar proveito. O que não tem a ver com a mensagem. O ser humano, se ele não cuidar do caráter, ele pode escorregar para o outro lado, de querer tudo para ele, enfim, de entrar num looping negativo. Por isso que não é idolatria ao ser humano, e sim obediência à mensagem. A mensagem é que importa. Illuminati vem de iluminados. Tá? Então, posteriormente, Saint-Germain se estabeleceu na residência do príncipe Karl de Hesse-Kassel, e lá ele pesquisou fitoterapia, elaborando remédios para dar aos pobres. Depois, mais tarde, em 1979, Saint-Germain chegou a Altona, se tornou amigo do príncipe Carlos Cassel, e esse forneceu materiais e subsídios para o conde realizar seus experimentos. Em 1974, o conde Saint-Germain morreu na residência junto à fábrica cedida pelo príncipe Carlos. Sua morte foi registrada nos anuais da igreja de São Nicolau, em Eckernford. No final do século XIX, começaram a aparecer rumores das aparições do Conde Saint-Germain, que supostamente teria sido visto em 1835 em Paris e depois em 1867 em Milão. Adeptos da teosofia foram proponentes da tal imortalidade do conde, chamando-o como mestre que ainda estava vivo. Tem um outro teosofista, Leadbeater, disse tê-lo encontrado em Roma em 1926. Aí tem uma história interessantíssima de que um piloto americano, após ter uma falha mecânica na sua aeronave em 1932, ele fez um pouso forçado em uma das montanhas isoladas do Tibete. E entre os monges que o trataram, ele relatou que havia um homem estranho que teria dito: "Eu sou o conde de Saint-Germain e em breve eu retornarei para a França." Tem várias lendas que surgiram em torno do conde de Saint-Germain. Falta um respaldo histórico, mas as pessoas falaram na época, né? Vários relatos afirmam que o conde tem uma imagem imutável, por sempre aparentar ter por volta de 45 anos. E aqui no livro vai dando vários e vários outros relatos de pessoas que o viram e que reportam que ele não havia envelhecido depois de décadas. E uma outra coisa que falam dele aqui também interessante é que ele era um homem de personalidade hipnótica, frequentava a corte ocasionalmente,
se tornava o centro das atenções em qualquer reunião, mas em que estranhamente ninguém o viu comer ou beber, o que quer que seja publicamente. A origem de sua renda também é um enigma, pois era um homem rico, detentor de várias pedras preciosas, incluindo diamantes. E aí conta-se que ele era capaz de produzir os diamantes a partir de pedras pequenas comuns, e que os diamantes que decoravam seus sapatos valiam a soma considerável de 200 mil francos na época. Tinha a fama de possuir o elixir da juventude e a pedra filosofal. Também quero. Voltaire se refere a ele como um homem que sabe tudo e que nunca morre. Para a sociedade teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio. E que por isso que eu sei e que segui esse livro, porque eu sou do sétimo raio. Para a sociedade teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio, que emana a chama violeta e que seria a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta, em uma energia de desobstrução, um fogo sagrado e luz de intenso brilho que produz a queima dos karmas. Atualmente estamos entrando na sétima era, é a era de Aquário, e Saint-Germain seria o senhor, mestre e regente, o Chohan do sétimo raio da luz cósmica, que é o raio violeta da purificação, da transformação, da liberdade, que atua em forma dinâmica através de sua manifestação como chama e possibilitaria a redenção pessoal através da dissolução e incineração kármica. A chama violeta é a chama, então, da misericórdia, uma vez que é instrumento que possibilita a melhora pessoal e a ascensão espiritual. Instrumento criado e outorgado pelo divino, pelo emanador dos raios cósmicos, o grande Sol central. Então aí termina dizendo que o Saint-Germain é o avatar da Era de Ouro de Aquário, porque antes era a Era de Peixes e o avatar era Jesus, então agora é Saint-Germain. E se vocês quiserem procurar mais sobre isso, tem várias fraternidades que estudam isso, mas eu conheço muito a fraternidade branca. Então deem uma olhadinha nos mestres ascensionados, é muito interessante. E vamos continuar aqui no estudo de Saint-Germain. E aí, gostaram da nossa primeira aula do livro de ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou? Espero que tenham gostado. Fico muito feliz de iniciar esse estudo aqui com vocês. Vamos juntos evoluir, expandir e nos transformar. Então, nesse livro, a gente vai aprender com muita responsabilidade a virar alquimistas da nossa própria vida. Até terça-feira que vem, às 8 horas. E não se esquece de se inscrever no canal, dar um like e comentar aqui para mim o que você achou desse vídeo. Beijos, até semana que vem.